Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos nesse domingo em mais um encontro da Escola Bíblica Digital. Aqui do lado está a Irene, minha fiel escudeira, Bom dia. dando o apoio que a gente precisa, interagindo com vocês, respondendo às perguntas. Sempre que você tiver um comentário, uma pergunta a respeito de um ponto, ou quiser pedir um esclarecimento, você apenas menciona ali no chat na medida do possível, dá um tempinho e ela vai atendendo. Nós estamos tratando de um tema chamado Teologia da Generosidade. Eu dei esse título por minha conta e risco, tentando elaborar a partir das Escrituras um conhecimento, uma proposição alternativa e também definitiva, porque é a proposta do Reino de Deus e é a proposta que vai prevalecer. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Nós tivemos uma semana com alegrias, com esperança, mas também com uma notícia triste que nos pegou a todos de surpresa, que foi o falecimento de um dos nossos irmãos, dos nossos companheiros aqui da Escola Bíblica Digital, Moacir Maratti. No final da aula de hoje, quando mais pessoas estiverem presentes, e muitas das quais conheceram, interagiram aqui com o Moacir, nós pretendemos fazer uma homenagem a ele, ao que ele representou e vai continuar representando aqui para nós. Então é assim que vivemos, né, irmãos? E a bendita esperança que nos anima, que nos consola. E é essa mesma esperança que nós desejamos a todos vocês, e ela está disponível para nós. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias, inclusive hoje, né? E todos os outros hojes que virão até que o Senhor queira. Meus irmãos, hoje eu quero encerrar um ciclo, um assunto, um conjunto de temas que a gente poderia considerar interbíblico, período interbíblico, terminando com o período romano, período dos romanos, que avançou até o ano 70. Então, o período dos romanos é um período que pega um pouco antes do nascimento de Jesus, cerca de 60 e poucos anos, né? Podemos até pensar 70 para lá, 70 para cá, né? Mais ou menos isso. 60 e poucos anos em que os romanos interferem diretamente na Palestina, mais precisamente em Jerusalém, no governo, no sacerdócio, e que adentra, então, o mundo do Novo Testamento, como nós o chamamos, a partir do nascimento de Jesus, e que, por nosso critério aqui, avançou até o ano 70. Dentro dessa perspectiva e também desse lapso temporal, nós analisamos o impacto dos romanos no povo de um modo geral, no povo judeu, e também analisamos os principais grupos de influência, que representam as principais propostas em relação ao nosso tema. Aliás, incluindo o nosso tema, né? Nós recortamos dessa forma. Então nós estudamos aí os partidos, né? Estudamos os saduceus, os fariseus, depois estudamos os grupos clandestinos, violentos, como os zelotes, sicários, e por último estudamos um grupo de resistência não violenta chamado essênios. E a promessa então para hoje, eu falei, nós encerramos um ciclo, então hoje começamos o ciclo final do nosso curso, daqui até novembro, por aí, que é propriamente então a proposta de Jesus Cristo, e que a gente poderia considerar a palavra final de Deus, a revelação final, última, o chamado extremo a todos nós, a toda a humanidade, a quem Deus ama,
né? Nós estamos falando de Jesus Cristo, então eu quero gastar as nossas futuras aulas, se Deus permitir, levantando não o ministério completo de Jesus Cristo, porque não seria possível, mas fazendo um recorte temático nas palavras de Jesus Cristo em relação à generosidade, ao trato com o dinheiro, à partilha, né? É esse ponto, esse traço que nós pretendemos destacar e estudar para então completar essa nossa formulação a respeito de uma teologia da generosidade. Para entender a nossa trilha completa é necessário estudar as lições anteriores, hoje é a lição de número 35. Bom, por onde que nós começamos a abordar Jesus Cristo? A gente poderia fazer essa pergunta se estivéssemos numa sala de aula. Por onde nós começamos? Começamos pelo Natal? Bom, Mateus e Lucas começaram pelo Natal, pelo nascimento de Jesus. Começamos em Marcos? Começamos em João? Bom, eu optei por começar o Evangelho naquele que todos os evangelhos apresentam e que todos os evangelhos têm em comum. E esse é João Batista. Eu arrisco dizer que nós, os cristãos, os católicos, os cristãos de um modo geral, independente da sua tradição, do ramo cristão, temos uma visão, digamos, muito rudimentar de João Batista. Aliás, a palavra rudimentar combina com ele, né? E é isso que eu pretendo atacar hoje aqui nesse nosso encontro. A gente tem uma visão de João Batista como um maluco, mal cheiroso, descabelado, que aparece do deserto, um homem estranho, um homem muito estranho, vestido de pele como se fosse um homem das cavernas, né? Com a barba tudo encebado, cabelo desgrenhado, comendo porcaria como se fosse, né, alguém meio fora da casinha. E que o único papel dele, o único papel de João Batista foi batizar Jesus. Uma vez que ele batiza Jesus, ele é eliminado do evangelho. Quer ele tenha morrido, quer não, né? Claro, os evangelhos narram a morte de João Batista. Mas é assim, você cumpriu o seu papel, agora dá licença, tá bom? Nós vamos para Jesus Cristo. Ele era apenas um homem com uma missão, batizar Jesus Cristo. Uma vez feito isso, tchau, meu filho, você cumpriu o seu papel. Eu quero demonstrar hoje, conforme diz o Evangelho, eu quero retificar, quero refutar essa visão a respeito de João Batista, para dar a ele o devido papel, a devida importância, o devido peso no ministério de Jesus Cristo. Então é isso que eu quero fazer hoje com todos vocês nesse nosso encontro, realçar o papel de João Batista, a pessoa de João Batista, a missão de João Batista e a influência, o impacto que ele causou no Evangelho de Jesus e que, inclusive, cumpre uma profecia e profecias muito densas, muito importantes, né? Então vamos lá, vamos conversando sobre João Batista. João Batista é anunciado o nascimento dele, é narrado o nascimento dele, né? O único evangelho que tem 2 natais é o Evangelho de Lucas. Eu vou seguir principalmente o Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos já consideram João Batista quando ele inicia o seu ministério. Mas João Batista, em Lucas capítulo 1, ele é anunciado como alguém que será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor. Será um tipo de nazireu. Fala que ele não beberá bebida forte. Fala que ele será cheio do Espírito Santo. Tudo isso para nós hoje parece muito normal, mas não é normal no mundo nesse tempo, né? No início
do que nós chamamos primeiro século. Não é normal. Alguém que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Também fala que converterá muitos a Deus. E aqui faz uma clara referência ao profeta Malaquias, que é um profeta importante para o nosso estudo. Fala que ele virá no espírito e no poder de Elias. E tudo isso está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 14, 15, por ali. Fala que ele agirá no espírito e no poder de Elias. E eu quero já sugerir um modo de interpretar essas referências aqui, dizendo o seguinte: quando Lucas fala poder e espírito de Elias, ele não vai gastar tempo e espaço no seu livro escrevendo sobre Elias. Ele espera que você invoque a memória. Lembra daquelas teses que eu ensinei sobre memória, né? Ele espera que você faça a memória, que você vá ver quem é Elias, para você entender quem será João Batista. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele vai, olha que interessante, esse menino sendo anunciado a Zacarias, ele teria a tarefa de habilitar um povo para o Senhor. Habilitar e preparar um povo. João Batista é, então, uma espécie de dobradiça ou de intermediário entre aquele mundo que nós estudamos até agora, o mundo greco-romano, o mundo helenista, o mundo que afetou profundamente a forma de organização do povo judeu, representada aí nos diversos grupos que nós estudamos e em todo o cenário, né, geral. Ele vai contestar essa forma de se organizar e de viver, ele vai ser um contestador, por isso ele aparece do nada, ele aparece do deserto, não ligado a nenhum grupo, a nenhuma classe especificamente, e ele vai preparar um povo para a vinda do Senhor, né? E aqui ainda não está explicitado exatamente o que isso significa. Então, grave isso, esse verbo preparar os caminhos do Senhor. Preparar um povo para o Senhor. Esse Senhor, obviamente, é Cristo, né? E quando Cristo, então, aparece, quando ele faz a sua apresentação pública, aliás, João faz a apresentação pública de Jesus, né? E quando Jesus se apresenta publicamente, ele é um continuador do ministério de João Batista. O povo que João Batista preparou é o povo que vai estar habilitado, preparado para, então, fazer o seguimento de Jesus. Quando ele nasce, existe ali uma certa controvérsia a respeito do nome de João. João, para nós hoje, em português, John, Jean, Yuan, Ivan, né? Todas as variáveis, Yohanan, Johan, né? Todas essas variações podem nos dar uma falsa impressão de que João é um nome absolutamente comum. Não é, não era. É claro que houve pessoas com o nome João em hebraico, Joanan, ou alguns nomes derivados ou que soem parecido com esse, né? Mas o nome João claramente causa uma certa confusão atípica na família, né? Porque a parentada de João, de Zacarias e de Isabel, quando se reúnem para aprovar o nome do menino, acham estranho o nome João. Então, o nome João também é um nome destacado aqui. E ele significa algo como graça de Deus. Agora nos visitou, Zacarias fala, agora nos visitou a graça do nosso Senhor. Então, João tem no seu nome
o seu chamamento, né? Ele significa aquele que alcançou graça. E se você ler o Cântico de Zacarias, no capítulo 1, a partir do versículo 67, ele está dizendo exatamente isso. Bendito seja o Senhor Deus, porque nos visitou, porque nos redimiu. Então, o nome de João Batista, aliás, o nome dele é João e não João Batista, né? O nome dele, João, é um nome que expressa o seu ministério. Ele anuncia a visitação da graça. João, o evangelista, também vai deixar isso claro, né? Houve um homem e que deu testemunho da luz. Houve um homem chamado João. Ele não era a luz, mas ele deu testemunho da luz. E aquele a quem ele revela, João fala, nós vimos a graça, né? O verbo habitou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu só pegar aqui o texto, e ele vai falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então gravem essa palavra, graça, né? Ele é o primeiro João, né, que surge nesse novo mundo. E o Zacarias ainda vai chamá-lo de profeta do Altíssimo. É interessante que o Cântico de Zacarias não fala tanto sobre o menino como seria esperado da parte de um pai, que está aí comemorando o nascimento do filho, mas ele fala de Jesus, da visitação, agora o Senhor nos visitou, né? E João Batista, e tu, menino, tu serás o profeta do Altíssimo. Bom, passado todo esse tempo, certamente Zacarias e Isabel morrem em idade avançada, porque eles geram João Batista. Desculpe quando eu falar João Batista, porque é nome e apelido, né? Mas vocês vão entender, e eu vou usar esse nome para distinguir dos outros Joões do Novo Testamento. Especialmente o evangelista, né, e o discípulo e tal. Quando João Batista, então, aparece, ele vem do deserto. E essa palavra do deserto tem aqui, talvez, duas implicações. Primeiro, o deserto significa o local do encontro, o local dos inícios, aonde Deus pela primeira vez se revelou ao povo de Israel, lá nas origens, lá no Sinai, lá no deserto. Havia uma expectativa de que o Messias viria do deserto, porque é de lá que Deus vem para visitar o seu povo. É lá que estão as principais teofanias, as principais manifestações de Deus. Todos não, mas grandes profetas, importantes profetas, vieram do deserto ou se refugiavam num deserto onde supostamente ouviam a voz de Deus e tinham revelações da palavra de Deus. Mas o deserto pode significar também uma figura, né, para ilustrar o estado espiritual do povo de Israel. Então ele vai se apresentar como voz que clama no deserto, ou voz que clama do deserto. Esta é a autoidentificação de João. Então, se a gente debater aqui um pouquinho agora sobre o João adulto, o João que vem do deserto, que vem clamando com a sua roupa feita, né, tecida de pelo de camelo, e apresentando-se como uma figura singular, com um chamado singular, a gente poderia fazer aqui a mesma pergunta que todos fizeram naquela época. Quem é esse homem? Ele parece um profeta. Ele tem o jeitão de um profeta. Nós não temos um profeta há muito tempo. Nós temos muitos professores, nós temos rabinos, nós temos homens sábios, nós temos escribas, mas nós não temos um profeta que fala da parte de Deus para nós. Então, quem é esse homem? Será que ele cumpre
alguma profecia antiga, então João Batista desperta uma curiosidade a respeito da sua identidade. Os evangelhos vão dizer principalmente o que João diz de si mesmo. Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou os evangelistas vão dizer: esse é aquele. Ou seja, João falou isso de si mesmo e os evangelistas concordaram. Mas no evangelho de João tem uma identificação negativa. Negativa significa dizer: não sou. O que eu não sou? Eu não sou a luz. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o profeta. Ele não diz eu não sou um profeta, mas ele diz eu não sou o profeta. Porque havia uma expectativa de que surgissem profetas, mas que haveria também um grande profeta, um profeta final, predito por Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouçam. Então havia uma expectativa a respeito desse um profeta. Bom, João fala: não sou, não sou, não sou. E ele fala, inclusive, não sou o profeta. Não sou o profeta. Bom, aqui poderia-se pensar que João Batista evita dar a si próprio um cumprimento que comprometesse uma identificação, ou que induzisse a uma identificação entre ele e Jesus. Então, quando ele fala não sou, ele está dizendo: eu não sou aquele que vocês esperam. Atrás de mim vem outro, né? Eu faço assim, ele fará dessa outra forma. Eu batizo com água, ele batizará com fogo. Ele é mais importante do que eu, ele vem depois de mim. E a gente poderia dizer: é mais novo do que eu, mas é mais importante. E eu não sou digno sequer, e é interessante que essa expressão está registrada em todos os evangelhos, eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés. Ou seja, eu não poderia, se vocês soubessem quem ele é, vocês seriam, no máximo, o cara que carrega as suas sandálias. Ele também diz de si, ou é dito dele pelos evangelhos, que ele é o mensageiro que prepara o caminho, a voz que clama no deserto. E essa voz clama: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Lucas vai dizer mais, Lucas é o único que avança nessa citação, dizendo o seguinte: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação do nosso Deus. Então o Lucas aqui quebrou o nosso galho. Ao invés de esperar que a gente faça memória do texto, que a gente vá ver lá no Isaías 40, o que essa voz clama, ele fala: bom, vocês não têm acesso às escrituras, né? Porque Lucas é um gentil pregando para gentios. Então ele fala: bom, eu vou dar aqui, eu vou explicar melhor e tal. Então esse João, nós poderíamos resumir assim: ele é uma voz, ele prega, ele faz aquilo que os profetas faziam, ele anuncia da parte de Deus, ele vem adiante de outro. Então nós poderíamos dizer, o ministério dele é ser voz, portanto pregar, anunciar. Nós poderíamos dizer que ele é um precursor, ou seja, eu não evidencio a mim mesmo. Eu não estou aqui para formar nada, para fundar nada, mas eu estou aqui para apontar outro, né? Poderíamos chamá-lo de mensageiro e testemunha, né? Aqui seria um desdobramento da sua voz. João explora muito essa ideia de alguém que dá testemunho de Jesus, né? João fala
João capítulo 5 vai dizer, ele dá testemunho da verdade. Ele veio e vocês quiseram segui-lo, mas ele veio para dar testemunho da verdade. Mas vocês não aceitaram a verdade que ele anunciou, ou vocês não receberam a luz a qual ele apontou, né? Então João veio nesse sentido. E ele vem preparando. Veja, a palavra preparar indica um desfecho. Ela aponta para algo principal, né? Você prepara um caminho, prepara uma refeição, prepara uma roupa, você prepara uma festa, você prepara uma comida, você prepara, sei lá, qualquer coisa, né? A preparação indica um desfecho, indica um objetivo, né? Então João sinaliza claramente. Eu vou me apropriar aqui agora, eu vou avançar um pouco no tempo, apenas para captar o testemunho que Jesus dá de João Batista, porque nosso objetivo é dimensionar João Batista, é corrigir a distorção, né, a imagem distorcida que nós temos de João Batista. Então veja, se João Batista anuncia Jesus Cristo, ele diz, convém que eu diminua e que ele cresça e que eu diminua, tomara que ele tome todo o espaço e eu já estou satisfeito, estou saindo de cena. Jesus, por sua vez, vai dar de João Batista o maior testemunho possível. Ele vai dizer, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram procurar quem lá? Um príncipe? Um sacerdote? Quem vocês foram procurar no deserto? E ele fala, um profeta. Sim, e muito mais do que um profeta. Porque o João Batista é o maior homem nascido de mulher. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. E ele fala, esse é o meu mensageiro. Então é interessante que os profetas falam, eis aí envio diante de vocês o meu mensageiro. E agora Jesus toma essa profecia para si, dizendo, esse é aquele de quem foi dito. Ele é o meu mensageiro. Então agora Jesus vai se revelando por essas vias como o Senhor, o Altíssimo, aquele na frente de quem João Batista veio falar e testemunhar. Ele é o último profeta. Jesus fala, a lei e o profeta duraram até João. Esse regime durou até João. João é a dobradiça, né? Ele é aquele caminho que agora dá acesso a um novo formato, a uma nova realidade, né? Um novo chamamento. Ele fala também que ele é Elias, então Jesus confirma esta identificação. Mais para frente, em Mateus 17, os discípulos perguntam para Jesus por que é necessário, por que os escribas dizem que é necessário Elias vir primeiro. Lembrem vocês que lá no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias, um representando a lei, outro representando o profeta. E quando eles estão descendo do monte, os discípulos perguntam, Senhor, por que os escribas aí, os mestres, dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus então explica, e ele fala, e vocês não sabem da maior, Elias já veio, e eles o mataram, e fizeram o que quiseram com ele. Ou seja, os mestres da lei estavam rastreando as escrituras para achar esse homem que viria no espírito de Elias. João Batista personifica Elias até nos trajes. Ele intencionalmente personifica João Batista, mas a religiosidade, os caminhos estão tão tortuosos, usando a linguagem aqui de Lucas, né? Os caminhos estão tão desaplainados, tão desiguais,
que eles não entendem e o deixam morrer, não interferem, não intercedem por João Batista. Eles simplesmente não conseguem encaixar João Batista no jogo religioso e permitem então que outro faça justiça conforme as suas conveniências e suas arbitrariedades. Mais ou menos o que eles vão fazer com Jesus, né? Eles não vão matar Jesus, mas eles vão dar de ombros e causar a morte de Jesus por mão de gentios, né? Por mão dos romanos, no caso Herodes, que executa João Batista, e os romanos que executam Jesus. O fato de João Batista ser chamado, ser identificado com Elias, indica o tipo de ministério que ele teria. Então agora é hora de exercitar a memória. Vá lá em primeiro livro de Reis, capítulo 17, por ali, né? A partir dali, capítulo 18, etc, etc, até o final do livro de 1 Reis, e mais ainda o capítulo 1, capítulo 2, talvez não, com certeza, de 2 Reis, e vejam qual é o tom do ministério de Elias. Elias é um profeta duro contra a injustiça. O Elias se manifesta durante o reinado de um rei que alcançou talvez a mais baixa perversidade do reinado de Israel. Nós estudamos a teologia da generosidade. Baixa no sentido de... desculpa, eu confundia as figuras aqui. O nível mais baixo, né? Nível mais baixo, aonde se perseguiu os profetas, aonde se mandou a lei às favas. O rei se casou com uma rainha fenícia e essa rainha tentou extirpar o culto a Yahvé, que era um deus estranho, e converter Israel aos deuses da região, para integrar Israel ao culto fenício, ao culto de Azera, ao culto de Baal e outros deuses da região. E eles cometem injustiça. Aquele caso da vinha de Nabote, que causa o choque principal entre Elias e Acabe, o rei Acabe e a rainha Jezabel, é um exemplificativo do nível de decadência moral, decadência econômica, decadência social, porque o rei, que deveria ser o guardião da lei de Deus, invade uma propriedade que é herança, e herança não se transfere. Então o Nabote representa a resistência piedosa à lei de Deus, e Acabe e Jezabel representam ímpios que não têm temor, que se apropriam, invadem e tomam o que eles querem. Então, quando João é colocado no espírito de Elias, significa que ele dá continuidade a esta mesma denúncia. E ele, o Antipas, aqui o Herodes Antipas, faz o papel de Acabe. E a Herodias faz o papel de Jezabel. E o fato de ele denunciar o casamento impuro, o casamento pecaminoso, promíscuo, entre Herodes e sua ex-cunhada, é apenas exemplificativo da infidelidade do povo, da injustiça praticada pelo povo. Senão a gente pensa que João Batista é um chato de galocha, que não tem mais o que fazer e quer ficar implicando com o casamento da nobreza, ora bolas. E por causa disso perdeu a cabeça. Mas que cara desastrado, né? Não! João encarna, no sentido figurado, obviamente, né? Algumas pessoas acham que João Batista é encarnação de Elias, ou reencarnação, né? A Bíblia não
advoga nem defende, aliás, refuta qualquer insinuação de reencarnação. Mas quando a Bíblia fala que no espírito e no poder de Elias, ela está identificando uma continuidade do ministério profético. E Elias também não era um cara que estava ali apontando firulas, né? Ele estava denunciando injustiças. Então é isso que João Batista vem fazer. Ele vem denunciar os outeiros, ele vem denunciar os montes, ele vem denunciar a injustiça praticada contra os vales. Ele vem denunciar os caminhos tortos. Ele vem denunciar os caminhos ásperos e escabrosos. Porque esta correção, aliás, esta correção não é final, não é última, mas anuncia algo novo que vem. Bom, o João Batista, eu falei tudo isso agora, um pouco sobre a identificação dele. Deixe-me apenas falar um pouco agora sobre o ministério dele, para que então a gente fale sobre a generosidade preparatória, não final, né? Se você achar João Batista radical demais, você pode ser um batista, né? Um batista, não estou me referindo à denominação batista, mas assim, você pode ser um discípulo de Batista, né? Já é grande coisa, né? Mas o chamamento é para algo ainda mais radical, né? Mas para quem não tolera Jesus Cristo, que siga Batista. Uma denúncia, né, do sistema, né? A denúncia e uma resistência. Exatamente. Sistema, né? E apelando para outro, né? Apelando para outro. Jesus fala para os fariseus: vocês não creram nem em João Batista? Como vocês querem me interpelar? O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles falam: pois é, se a gente falar que é do céu, eles vão falar. Se a gente falar que é dos homens, eles vão falar: não sabemos. Eles falam: vocês não entenderam nem João Batista e querem me interpelar? Tipo, bicho, né? Dá licença. Vocês não entenderam, ele veio, vocês não ouviram, como vocês querem me interpelar? Né? Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Os pequenos entenderam. E a esses eu anuncio o reino. Né? Bom, vamos lá. O João Batista aparece... eu falei aquela hora, deixa eu só explicar aqui, né? Eu falei, não, o nome dele é João, não é João Batista. É claro que nós chamamos esse João de João Batista, mas o correto seria João o Batista. João, o Batista. Por quê? Porque Batista se tornou o apelido dele. Por que Batista se tornou o apelido dele? Por causa do baptizo, do baptismo, né? E que se tornou então o batizador. Então seria como se a gente falasse... o João Ferreiro, o João Açougueiro, o João Batizador, né? Em grego, Baptiste. Então, Batista, ok? E é daí também que vem a denominação Batista, por causa da doutrina do batismo, ok? Então, tá certo falar João Batista, só não confunda isso com nome próprio. Assim como Jesus Cristo também não é nome próprio. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. É claro que depois se tornou Jesus Cristo, mas é importante lembrar que o nome do nosso Senhor é Jesus e Cristo é seu título, seu apelido, né? E um apelido profético, importantíssimo e tal, mas não é nome próprio com sobrenome como nós costumamos pensar. Ok? É só uma mera informação. Bom, o batismo de João Batista é um batismo diferente. Não foi ele que inventou o batismo, mas o batismo dele não é agora um mero ritual. Quando as pessoas vêm para batizar, ele fala: fora daqui, raça de víbora. Fora daqui. O que vocês acham que pretendem fazer? O que vocês pretendem achando que vêm aqui receber um banho e as obras de vocês estarão justas diante de Deus? Confessem seus pecados, admitam seus pecados e então sejam batizados para simbolizar ou para anunciar publicamente
que vocês estão rompendo com este modelo, que vocês estão rompendo com este estado de coisas e que vocês assumem aquele que vem após mim, que vocês estão dispostos a aceitar os caminhos que serão anunciados. E ele fala também, arrependam-se. Esta palavra está em João capítulo 3, quando ele fala arrependam-se, né? Pregando o arrependimento. Percorreu, tal. Onde é que ele fala aqui a palavra arrependimento? Não estou achando em Lucas, mas está aí nos evangelhos, acho que em Marcos, né? Deixa eu ver se é Marcos, eu anotei aqui tantas referências. Saiu com ele e tal, após mim vem aquele. Agora tem que achar qual dos evangelhos. Eis aí envio, voz que clama no deserto. Marcos 1,4 fala, pregando o batismo de arrependimento. Pregando o batismo de arrependimento. Um dos evangelhos fala, arrependam-se, porque está perto o reino de Deus. Deve ser Mateus, então, deixa eu ver. Mata a cobra, tem que mostrar, né? Exatamente. Mateus capítulo 3, versículo 2 fala, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Eu estou usando principalmente Lucas, porque Lucas é mais explícito, né? Mas em Mateus fala arrependam-se. Essa palavra arrependam-se, na nossa língua latina, na nossa língua portuguesa, derivada do latim, é uma língua que causa como é que eu vou dizer? Uma indução falsa, falaciosa. Ela nos leva à raiz da palavra arrependimento, é penitência, é pena, né? Penitire, tem alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente a etimologia, mas já estudei essa palavra em latim e ela induz pensar em penitência. É importante resgatar a palavra no grego, porque no grego é mudem a mente. Veja, a palavra é metanous, né? Que significa mudem a mente para entrarem no reino de Deus. Vocês, o reino como está, é um reflexo do modo como vocês pensam. O mundo nosso aqui hoje, o nosso Brasil, o mundo, os Estados Unidos, a Europa, é nada mais, nada menos do que a projeção das nossas ideologias. Nós pensamos dessa forma. Ou alguém pensa por nós, obviamente. Aqueles que governam a formação do mundo, aqueles que dominam as estruturas e as estratificações e as pirâmides sociais, esse estado de coisas reflete o modo como eles pensam. Então é necessário mudar a mente, é necessário mudar as estruturas mentais, é necessário destruir estruturas da mente, é necessário desorganizar a mente, para então entender a proposta do reino de Deus. O reino de Deus aqui não é o reino azul, do além nunca, a terra do nunca, o mundo azul de Alice, etc. Não é Nárnia. Ou céu. Não é. O reino de Deus é uma nova ordem de coisas, é um novo estado de coisas, é uma nova estrutura. É uma nova estrutura econômica, social, cultural, política. Claro, senão não se chamaria reino. Não há a menor possibilidade de as pessoas entenderem o que João Batista está dizendo, a menos que ele diga, aqui está o reino de Herodes, aqui está o reino de Roma, aqui está o reino de Pilatos, vem aí outro reino. Mas para entrar nele, é necessário depor
e a palavra depor significa pôr abaixo. É necessário estar disposto a confessar. É necessário dizer: eu sou um monte elevado demais e eu produzo vales abaixados demais. É necessário admitir que os caminhos que eu sigo são tortos e escabrosos. É necessário abrir-se para o outro caminho, o caminho que vem, uma nova proposta que vai se abrir para nós. E João está dizendo: eu não sou ele, mas atrás de mim, depois de mim, vem o cara. Ele vem. Ele fala: o reino de Deus está próximo, está à mão, mas você não o verá, a menos que mude a sua mente, a menos que você aceite o juízo de Deus sobre o seu caminho, sobre a sua sociedade, sobre o seu sistema, sobre a maneira como vocês organizaram. Ele ataca duramente a religião do povo de Israel, e com isso ele está atacando o templo, ele está atacando os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, ele está atacando todos esses grupos, dizendo: não pensem vocês que podem fugir da ira que esse caminho, que esse que vem após mim trará. Não pensem vocês que vão escapar apenas por participarem de um rito. Vocês são raça de víboras. E esse é um xingamento pesado contra aqueles que vão dizer: não digam somos filhos de Abraão. Por quê? Por que João Batista diz isso? Não venham me dizer somos filhos de Abraão. Deus pode fazer filhos de Abraão até das pedras. E aqui, obviamente, tem uma figura de linguagem que talvez nos escape. Talvez ele esteja dizendo: vocês também vieram das pedras do deserto. Ou talvez ele esteja dizendo: vocês vieram das pedras do Egito. Deus pode formar um povo, Deus pode preparar um povo da senzala, se ele quiser. Não venham aqui cantar de galo. Não venham aqui dizer: nós somos filhos de Abraão. Vocês são todos raça de víbora. E esta é uma denúncia que anuncia o novo critério do reino de Deus. Esse povo que João Batista veio preparar não se deriva mais de classe social, de etnia, não se deriva de ritos, não se deriva da religião, não se deriva. Não pensem vocês que porque eu sou isso, eu sou aquilo, faço aquilo, vou ao templo, dou o dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 3 vezes por dia, não sou como esses pobres pecadores. Não pensem vocês. Não pensem vocês que podem vir aqui fazer um batismo e depois associar o batismo de arrependimento com o seu modo religioso. Ou você entra aqui para romper com esse estado de coisas, ou então, cara, aguarde o fogo que vem depois de mim, porque ele virá, e ele virá para julgar, para separar. E a partir dele, você terá que optar se vai adentrar o reino de Deus ou se optará pelo reino dos homens. Por fim, essa palavra que eu já estou insinuando, agora vou tornar claro, é esta que está em João Batista, quando ele fala, e aqui eu entro já na generosidade para ir caminhando para o desfecho, quando ele fala, citando o profeta Isaías: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Bom, é quase tentador pensar em João Batista como aquela motoniveladora, né? Aquela obra de terraplanagem, né? Você não pensa nisso, né? Você não pensa nisso? Naquele relevo todo distorcido, todo desigual, caminhos, ele fala aqui de caminhos tortuosos, que não dá para trafegar, não dá para andar, são errantes, né? É horrível quando você entra numa estradinha procurando um sítio e você se perde porque não tem placa e etc, tem bifurcação, você não sabe para onde vai. Ou então ele fala de caminhos escabrosos. Caminhos escabrosos é aquele que tem pedra, pau, impedimento, não dá para trafegar. Se as carnes tentarem buscar a salvação de Deus por esses caminhos, elas ficarão obstaculizadas, impedidas. Os outeiros aqui representam os grandes, orgulhosos e soberbos. Desde o trono de Antipas até o templo de Jerusalém, toda a casta da nobreza que era chancelada pelo sistema religioso. Um sistema religioso que abençoa os ricos, abençoa a acumulação, como se eles tivessem a bênção de Deus na testa. E que coloca todo aquele povo pobre, 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 até chegar aos aleijados, mendigos, loucos, endemoninhados, como sendo o resto do resto do resto, os vales fundos, aonde não se tem nada para viver. Então é claro que, a menos que você queira interpretar esse texto como literal e pensar em João Batista como um terraplanista, ai meu Deus, não podia ter falado em terra plana aqui, mas tudo bem, um terraplanador, né, para não falar outra coisa, um terraplanador, um cara de obras, de grandes obras públicas, né, porque ele está falando aqui de caminhos e tal. Então você tem que pensar naquelas grandes obras públicas, né? Que fazem aquelas grandes aterros, grandes obras de terraplanagem para fazer grandes obras. A menos que você queira seguir esse caminho, não recomendo. Você é obrigado a concordar comigo, porque eu estou muito bem calçado na literatura da Bíblia, que associa outeiro e montes ao orgulho e à ostentação, à altivez, à soberbia, e que associa os vales e os caminhos fundos à humilhação, à pobreza, à escassez. Então, o que João Batista está dizendo é o seguinte: para que venha o Cristo, para que se manifeste o reino de Deus, é necessário que ricos rompam com esse modelo. E é necessário que os pobres sejam trazidos a esse modelo. Então, versículo 6, capítulo 3, versículo 6 de Lucas, citando o profeta Isaías, então toda a carne verá a salvação. Então toda a carne verá a salvação. Então todos terão condições de ouvir e crer, porque haverá justiça, haverá igualdade. Então esse relevo de desigualdade, de montes muito altos, soberanos, versus vales fundos, caminhos tortos. Os caminhos dos saduceus eram tortos. Os caminhos dos fariseus eram tortos. Os caminhos dos grupos não facultavam o acesso dessas pessoas a Deus. Pelo contrário, impedia. Agora vem João Batista denunciando. Ele está denunciando o templo, ele está denunciando Antipas, junto com Antipas está denunciando toda a nobreza, toda a elite que produz esse relevo de desigualdade social.
né? E está chamando todos ao arrependimento, para que então habilitem-se, preparem-se para a adesão ao Evangelho. Esse seria o ministério próprio de João Batista. Né? Apenas falei de Isaías 40. Isaías 40. Ele está citando textualmente Isaías capítulo 40, os primeiros versículos ali. Os primeiros versículos, talvez até de 1 a 6, de 2 a 6, por aí. Eu vou ouvir esses comentários só para vocês me seguirem. Aí eu quero falar sobre a denúncia de João Batista contra o templo e o sacerdócio e a proposição dele para os pobres, né? E, por conseguinte, para os ricos. Vamos lá. Eu anotei aqui que no espírito e no poder de Elias demonstra a identificação entre o ministério de Elias e João Batista. Isso. E a Elisângela está dizendo que ela sempre questionou essa parte, sempre me deixou questionamentos. Okay. Agora todas as dúvidas foram esclarecidas. Legal. Muito obrigada. Legal. É um modo de interpretar, né? De invocar o personagem Elias, porque essa associação deveria ter sido feita. Leia lá depois, logo depois do relato da transfiguração, Jesus condena os escribas por não terem identificado. Tipo, vocês estão com a cabeça onde? Sim, o cara vem, memória. O cara vem vestido de pele de camelo, igual de pele de camelo, não, tecido de pele de camelo. Igual Elias, vocês não ligam os pontos? E a similaridade do ministério, da denúncia. Da histórico denúncia. E denúncia. Exatamente, denúncia. Porque aqui, se você, né, tomando agora como fundamento as aulas anteriores, todo esse sistema de injustiça agora estava chancelado pelo sistema religioso. Sim, legitimado. Todos os grupos, exceto os violentos e exceto os essênios, todos os outros partidos chancelavam o sistema religioso. Né? Então, João Batista se manifesta quando o sistema está explodindo. E como depois explodiu. Então, a gente pode entender aqui João Batista e Jesus como aqueles que vêm anunciar paz a Jerusalém, dizendo, cara, esse sistema de vocês vai explodir. O pobre não vai passar fome para sempre. Calado. A perda de terras, isso vai explodir. E vai explodir mesmo. E explodiu na década de 70. Por quê? Na década de 60 a 70. Por quê? Porque os pobres pensaram, ou a gente arrebenta esses caras, ou eles vão acabar com a nossa raça. Né? Então, João Batista e Jesus, porque eu estou associando um com o outro, né? Eles vêm para evitar a tragédia. Jesus fala, eu queria evitar, mas você não entendeu. Então agora vocês vão para o colapso. A Vera Siqueira disse sobre metanoia e mudança de mente, propõe assistir no Netflix o filme O Dilema das Redes. Legal. Uma mente escrava do sistema está sendo formada entre nós agora. Isso, perfeito. Obrigado. Já tinha ouvido essa referência, mas eu não assistimos. Obrigado por lembrar. Não, esse não. O Celso diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. João Batista fazia uma condenação radical dos líderes religiosos. Sim, Estes exatamente. nada significavam por se referirem como descendentes de Abraão. Exatamente. A radicalidade de João Batista em combater estruturas mentais fossilizadas está bem definida ao chamar a elite religiosa de raça de víboras. Uma raça astuta que não permite a mudança de tais estruturas mentais. Ótimo. Eu aproveito para destacar ali algo que me escapou aqui, produzam frutos. Produzam frutos do arrependimento. Né? O arrependimento concreto, real. Não venham aqui apenas mergulhar na água, não. Não percam seu tempo. E o Enoque, raça de víboras, cobras, serpentes, mentirosos, hipócritas, traidores e peçonhentos. Exatamente. Que é um xingamento, entre aspas, né? Não vão dizer que por causa de João Batista nós podemos xingar. Mas é uma denúncia muito dura a quem vai dizer somos filhos de Abraão.
quem é você, né? Que personagem você representa, né? E ele fala, não, produzam frutos de arrependimento. A partir de agora, no reino de Deus, não é a sua linhagem que conta. É se você produz frutos de arrependimento. E esses frutos de arrependimento, meus irmãos, não são aqueles frutos abstratos. É isso que João Batista está dizendo. Não me venha chorar na igreja. Não me venha levantar as mãos. Não me venha com coisas azuis, né? Eu já vou mostrar para vocês o que é fruto de arrependimento. A gente começa, você falando, dando esse conteúdo, a gente já começa a raciocinar dentro da... Ó, você vê aqui comentário interessante da Tatiana, Tatiana Javala. Okay. Então, por isso, Jesus legal. Disse para dizer a João, quando perguntaram se ele era o Cristo que haveria de vir, ele respondeu que aos pobres o evangelho é anunciado. Isso. Olha só. Exatamente. Exatamente. Aos pobres é anunciado. Por quê? Eles não estavam participando da vida. Exatamente. Porque o evangelho envolve essa estrutura toda, a mudança de toda a estrutura econômica, política, social que você citou aí. Exatamente. Exatamente. Por que ele não disse aqui que era para todos o evangelho? Exato, exatamente. Por que ele disse que é para os pobres? Quando ele dá essa resposta, que parece assim, parece que João Batista aí teve como é que eu vou dizer, uma síndrome de confusão, teve uma confusão mental. Na verdade, João Batista, claro, manda investigar quem é Jesus, mas Jesus responde para ele por meio de uma profecia, né? Eu estou aqui proclamando a outra parte, lembra lá? Né? É a outra parte. Isaías também. Aos pobres é anunciado o evangelho. Ora, por que aos pobres é anunciado o evangelho? Porque os ricos estão satisfeitos, ora bolas. Os ricos estão satisfeitos. Quem é que aguarda desesperadamente uma mudança de coisas, uma mudança da ordem, para que a gente viva, se não são os pobres? Ora, é óbvio. Por isso que é ridículo quando os cristãos falam, nós somos conservadores, nós somos conservadores. Ora, só pode ser conservador aquele para quem o mundo está correto, está bem. Ora, bolas, essa pandemia, por exemplo, não está afetando a minha despensa, né? Essa pandemia não mudou em nada a nossa despensa aqui em casa. Para mim tá bom, né? Mas e aqueles que foram duramente afetados? Eles querem que esse estado de coisas mude. E nós somos convidados por João Batista a aplanar o caminho do Senhor. Significa dizer que aqueles que estão confortáveis desçam dos seus estados de conforto e adiram aqueles que estão gemendo e gemam junto com eles pelo verdadeiro evangelho. Ali estão as boas novas. Compartilhem, né? Claro, como preparação, porque o reino de Deus será a abundância. Nós estamos falando de preparação. E não haverá abundância sem partilha. Claro, exatamente, é isso que Jesus vem dizer. O Anivaldo disse, eu queria juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Exatamente, ali ele está falando dele com João Batista. Eu falei no início dessa exposição que eu iria associar Jesus e João Batista, né? Porque eu falei, existe um falso conceito de que João Batista é um maluco no pedaço, né? Um estranho no ninho lá, um maluco, que faz lá a arruaça dele, mas tudo aquilo caiu por terra e tal, porque nós seguimos a Jesus. Jesus, ao ser batizado, vou falar isso na próxima aula, está aderindo a João Batista. Jesus, ao ser batizado por João, está dizendo publicamente que o ministério dele e que tudo que ele vai fazer a partir do batismo é continuidade de João Batista. Quando as pessoas perguntam, aliás, quando Jesus pergunta,
O que diz o povo a meu respeito? Os discípulos respondem: uns acham que o Senhor é João Batista. Então, para grande parte da opinião pública, Jesus é João Batista. Quer eles não tenham entendido que João Batista de fato morreu, né? Quer eles pensem que agora Jesus está no espírito de Elias, porque falam também que Jesus é Elias. Então percebam que há claramente uma sobreposição entre Elias, João Batista e Jesus não nega isso. Jesus se afirma ser aquele de quem João Batista deu testemunho. É claro que João Batista morre, né? E quando João Batista morre, Jesus ocupa completamente esse espaço e, seguindo aquele cuidado de João Batista, ele dá continuidade e faz aquilo que João Batista disse que ele iria fazer. E só para completar esse raciocínio, para convencê-los, lá em Mateus, deixa eu ver aqui onde é que está, Mateus 14 e paralelos, Marcos 6 e Lucas 9, quando narra que Herodes mata João Batista, eu e você sabemos que se trata de João, aliás, não é isso. Exato. No relato de João Batista, da morte de João Batista, começa com um Herodes com medo, achando que Jesus é João Batista. Então, eu e você sabemos que não é João Batista, nós sabemos que é Jesus. Mas para todos os efeitos práticos que importam naquele contexto, Herodes pensa que Jesus é João Batista. Ou seja, esse cara não morre. E mesmo que eu tenha mandado matá-lo, ele ressurgiu e com poderes ainda maiores. Então percebam como que o ministério de Jesus está à sombra de João Batista. Eu e você, agora, depois que tudo passou, sabemos quem é Jesus Cristo. Sabemos, agora nós entendemos o que João Batista quis dizer. Ele tem a primazia, ele veio antes de mim, eu não sou digno sequer de pegar as sandálias dele, nem de tocar nos pés dele, nem de lavar os pés dele. Eu não sou digno. Agora nós entendemos que há um salto intransponível entre João Batista e Jesus. Mas para o povo de Jesus, o povo da época de Jesus, Jesus e João Batista é um cara só. É um cara só, né? Então é muito importante entender Jesus Cristo como aquele que assume o ministério de João Batista, cumpre o ministério de João Batista e dá continuidade tal que o torna absolutamente superior. Mais algum questionamento, alguma pergunta, comentário? O Anivaldo fez uma brincadeira, ele falou: João Batista ouvia só Globo na prisão e não sabia o que acontecia na realidade. Legal, legal. Mas ali é engraçado, né? João Batista nos dá a oportunidade de sondar, né? E de fazer uma avaliação do ministério de Jesus. O Enoque perguntou quais dos grupos religiosos dos dias de hoje se enquadrariam naquilo que eram os fariseus e saduceus. Aí você vai ter que assistir, Enoque, a aula anterior. Não, o Enoque está assistindo essas últimas aulas. Eu diria o seguinte, o Enoque. Para comparar com... Eu diria o seguinte, nós podemos sim, você está propondo uma aplicação já, né, uma ponte direta entre João Batista e o nosso mundo. Todos nós devemos ouvir a denúncia de João Batista, o convite, a exortação de João Batista, porque é ele que nos prepara para Jesus Cristo, né? Se a gente não suporta ou não entende Jesus Cristo, quem sabe seria bom revisitar João Batista. Mas eu acredito que todos nós corremos o risco de desviar para esses grupos que João Batista e também Jesus
condenaram. Todos nós, né? Nossas igrejas, todas. Veja, eu não vou falar, você perguntou em termos de grupo. Eu vou tomar o seguinte cuidado ao mesmo tempo que recomendo este modo. Nunca critiquem a igreja como um todo, tal grupo, os neopentecostais, os pentecostais, os católicos, essa turma aí. Não faça isso. O joio está em todo lugar e convém que seja assim. É uma realidade, uma disciplina e, quem sabe, até um juízo de Deus. Que aqueles que querem aderir a Jesus Cristo tenham que conviver lado a lado com o engano. Tenham que conviver lado a lado com os grupos religiosos que falam de Cristo, mas o negam com suas obras, com seus frutos, com sua arrogância, com seu orgulho. Então, todos nós, não vou falar de grupo, vou falar individualmente, cada um de nós deve ouvir o grito de João Batista nos nossos ouvidos, dizendo: arrependam-se e entrem no reino de Deus. Arrependam-se e entrem. Eu vou até citar uma palavra que está lá em Mateus 11, não vou explicá-la agora porque não é o caso e também porque eu não a entendo ainda o suficiente para explicá-la, e quem sabe domingo que vem eu vou estudar, vou fazer meu dever de casa, quem sabe domingo que vem eu tenho uma resposta para ela. Porque Jesus, naquele texto mesmo em que ele louva João Batista, Mateus 11 e paralelos, aliás, paralelo em Lucas 7, diz o seguinte, quer ver, versículo 12, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E em outro, não sei se é Lucas ou se é outra versão, diz o seguinte: o reino de Deus é tomado à força. Eu ainda não entendo suficientemente esse texto. Mas parece-me que vai demandar, eu vou sugerir uma interpretação, e domingo que vem eu dou o meu parecer, eu abro para o debate, inclusive não vou abrir agora, mas eu dou o meu parecer no seguinte sentido: o adentrar o reino demanda de cada um de nós uma definição. Saia de cima do muro e mostre claramente de que lado você está. João Batista mostrou o lado dele. Jesus mostrou o lado dele. E nós vamos mostrar o que somos por meio das nossas obras, por meio do nosso agir. É claro que o reino de Deus continua sendo de graça, porque nós nunca o traríamos se o Altíssimo não tivesse descido até nós. Mas uma vez que desceu até nós, esforce-se por entrar nele. Esforce-se, nem que seja para mudar as estruturas mentais, porque isso é o verdadeiro arrependimento. Não vá na igreja entrar na fila do batismo. Não perca o seu tempo, eu poderia dizer, como João Batista. Não pense que porque você foi crismado ou batizado por aspersão, imersão, reversão, sei lá mais o quê, né? Não pense, nem por imersão. Não pense que aquele banho público, cheio de festinha e blá blá blá, não pense que aquilo te introduziu no reino de Deus. Produza fruto de arrependimento, porque nós somos todos filhos da ira, como disse Paulo. Somos todos filhos do sistema astuto da serpente, da víbora, como foi dito aí. Somos todos assim. E para adentrar o reino de Deus, é necessário arrependimento. É necessário nivelar. É necessário descer. É necessário
aderir ao reino de Deus. Bom, deixe-me dar os dois últimos... Sim, já são 11h15, né? Deixe-me falar a denúncia de João Batista contra os poderosos e a fala de João Batista para os pobres. Então, a denúncia de João Batista contra o templo e o sacerdócio está no seguinte: ele inteiro, o modo como ele se veste, como ele come, e o modo como batiza e como prega, tudo isso é uma afronta ao templo e ao sacerdócio. Por isso que em João Batista, João capítulo 1, a partir do versículo 19, por ali, o templo, só João fala isso, os caras do templo vão investigar João Batista e vão dizer: quem é você? E quem te deu autoridade para batizar? E se você não é o profeta, então por que batiza? Porque João Batista está pregando arrependimento e perdão de pecados. E o lugar legítimo para se perdoar pecados é o templo, é o centro de Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada e o templo é o lugar do perdão. E para obter perdão você tem que aderir ao sistema templário, sacerdotal e saduceu. Você tem que ir lá diante de Anás e Caifás, receber dele a expiação de pecados e de toda aquela renca de sacerdotes e levitas que funcionam dentro desse sistema sacerdotal. E agora um filho de sacerdote legítimo, lá na beira do rio, no deserto, que pode representar local de encontro com Deus, mas também pode representar a qualidade moral do sistema religioso do templo, como desértico, como lugar de desigualdade, como lugar de caminhos tortos. João Batista está proclamando o arrependimento, sem derramamento de sangue, sem oferecer ofertas, sem pagar. A pobraiada corre lá, é claro, é mais barato reconciliar-se com Deus na beira do Jordão do que no templo, porque no templo é caro. E esses caras vão caindo na pobreza, vão caindo na doença, vão adquirindo as suas lepras, porque não podem pagar os ritos da purificação, porque a lei de Moisés diz: não comparecerão diante do Senhor teu Deus de mãos vazias. Mas isso era válido para uma comunidade solidária, em que todos tinham as mãos cheias. Mas agora o sistema está completamente irregular, né? Você já tem os outeiros e os vales, mas eles continuam exigindo que as pessoas paguem pelo ritual. Mas João Batista grita lá na periferia, lá na região decadente da cidade, lá onde ninguém mora, né? Preparai no ermo um caminho ao Senhor. O Senhor não vai se manifestar em Jerusalém, não vai se manifestar no Santo dos Santos, não vai se manifestar nos territórios sagrados, vai se manifestar no ermo, na periferia, lá na senzala, é lá, de graça. Pode mergulhar no rio sujo do Jordão, entre a pobraiada. Por que você acha que eles foram para lá, meus irmãos? Até Jesus, que era pobre, me sai lá da Galileia e desce lá até o Jordão e vai se batizar. E os grandes ficam irritados, eles vão lá também, né? E eles vão lá também e eles pensam... Eu penso, no point, né? Eu penso que eles pensaram assim: vamos nos batizar aqui e trazer esse profeta para o nosso lado, né? Porque se a gente se batiza, tipo assim, João prega e batiza, a gente vai lá e discipula.
né? E leva para o nosso, leva para o nosso sistema, né? Ensina eles a lei de Moisés, passa lá para um discipulado, né? Na sinagoga, etc. Aprende todos os credos, etc. Mas etc. encontro com Deus. Cara, João Batista acaba com tudo isso apenas pregando e quebrando o monopólio do perdão. É absolutamente revolucionário. Ele veste a roupa mais pobre. E aqui eu vou compartilhar com vocês algo que eu não tinha prestado atenção, apesar de todas as minhas leituras. Eu sempre imaginei João Batista como um homem das cavernas. Um cara vestido de couro, sabe assim como é que chama lá, o Flintstones, né? Sabe, aquela coisa assim de homem das cavernas, assim, vestido com uma tira, né? Uma tira assim, com coisa peluda, ou seja, ele matou lá um bicho peludo, tipo um urso, sei lá o quê, e apenas secou o couro, rasgou, cortou e se vestiu, e era um homem assim com a barba retorcida, cabelo desgrenhado, como uma pessoa que está na rua há muito tempo sem tomar banho. Ora, meus irmãos, João Batista estava no rio, né? Ele praticava rituais de purificação no rio, né? Agora, ele vestia um tecido feito de pelo de camelo. Então, assim como se fazia lã, assim como se fazia outras roupas finas, né? Ele usou a roupa mais barata possível para que todos os pobres vissem a salvação. Então, ele sendo sacerdote, podendo usar a mais rica veste da terra de Israel. Eu não falei para vocês, até comentei com a Irene, em nenhuma dessas aulas, eu falei para vocês o seguinte. Vocês conhecem a roupa sacerdotal, basta ler o Antigo Testamento. Essa roupa estava chique no último nessa época. Ela era uma roupa que valia uma fortuna nesta época. Por causa disso, tanto por causa do seu valor econômico, financeiro, seu valor monetário, como por causa do controle sobre o sacerdócio, essa roupa não ficava na posse do sumo sacerdote. Essa roupa era guardada numa fortaleza dos romanos ao lado do templo, Fortaleza Antônia, para quem quiser pesquisar, Fortaleza Antônia, que foi construída ao lado do templo para controlar o templo e para garantir a segurança do templo. Esta roupa riquíssima, esta roupa de ouros e joias e pedras e etc., era guardada num cofre, entregue ao sumo sacerdote uma vez ao ano no dia da expiação. Essa seria a roupa que João Batista poderia ter usado, caso tivesse sido nomeado sumo sacerdote. Ou talvez uma roupa inferior à do sumo sacerdote, né? Um pouco mais baixa, ou seja, eu não estou lá no cume do monte, né? Mas eu estou quase chegando lá, eu sou da turma dele. As roupas finas. Quando Jesus censura o povo dizendo, a quem vocês foram ver no deserto? Ele tira aqui ele faz um humor aqui sarcástico. Ele fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. E poderia ter dito também, no templo. Não, vocês foram ver um profeta. E eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Então o que eu quero dizer aqui é que a roupa de João Batista denuncia o sacerdócio. Porque para oficiar o perdão, o sumo sacerdote tinha que ir lá mandar buscar o seu traje especial. E esse traje especial estava na mão dos romanos. E então eles deveriam acatar todo esse sistema de poder
e sujeitar-se aos romanos e, portanto, sujeitar-se ao templo e tudo mais. João Batista ministra o perdão vestido de roupa de pobre, a mais pobre possível, a mais grosseira, a mais barata. Ok? E o alimento? Ora, o alimento do sacerdote era o melhor do país, com certeza absoluta. Se você ler o manual do sacerdócio, você vai ver que ele tem direito ao dízimo dos dízimos, ele tem direito às primícias, ele tem direito a partes de todos os sacrifícios, a melhor parte, né? De alguma carne, o peito, a coxa, quer dizer, o filé mignon, vamos dizer assim, a melhor carne, a melhor parte dos frutos, o produto selecionado, o melhor produto tipo exportação, ia para Jerusalém, para esta casta superior. Você era obrigado a bancar o luxo do templo para garantir a bênção de Deus. O João Batista come gafanhoto, comida de pobre, comida de quem não caça e nem planta. Então, ao comer gafanhoto, ele está assumindo a mais radical pobreza. Ele está assumindo também a graça, porque não envolve nenhum trabalho. Nenhum trabalho. Ele poderia ter plantado uma hortinha, né? Ou poderia ter ido ao deserto caçar alguma coisa, embora os judeus não sejam caçadores, né? Não é da tradição dos judeus caçar. Ele comia o mínimo necessário, proteínas mínimas. A ONU, a OMS tem aí, né, uma quantidade mínima né? Ele comia isso. Então, com seu ato, com sua veste, com sua comida, ele é um anti-sacerdote, pratica um anti-ritual, vestes anti-roupas sacerdotais e come o anti-pão sagrado. Portanto, ele é a denúncia contra o sistema. Agora, queria apenas falar sobre a partilha, porque ele fala para o povo que confessou seus pecados, para o povo que agora quer entender como viver. E esse povo é, em grande parte, pobres. E aqui eu vejo, e eu vou deixar esse ponto para vocês pensarem, a gente vai aprofundá-lo em Jesus Cristo. Aqui eu proponho uma interpretação de uma revolução dos pobres, porque ele chama os pobres à autonomia, à ação e à solidariedade entre eles, e com isso rompe o domínio das classes superiores. Ele fala: quem tiver 2 túnicas, reparta. Ora, meus irmãos, ter 2 túnicas é a maior pobreza. A lei de Moisés protegia a posse da túnica e da capa. Não tomem, porque os pobres só têm a túnica. Só têm a túnica. Não ter uma túnica significava uma pobreza além do que você pode imaginar, porque o judeu tem horror da nudez. A nudez no Antigo Testamento significa um juízo de Deus extremo, né? E ele fala: você tem 2 túnicas, já é apto a fazer a revolução dos pobres. Reparta com aquele que não tem. Comece a ser solidário a partir da posse mínima, que é ter uma capa. Ok, você não é mais alguém que está nu, você tem a sua túnica. Mas aquele que tem 2 é a posse mínima. Reparta com aquele que foi espoliado até ficar nu.
de modo que então você tenha uma túnica. E você agora tem não mais um desnudo, você tem alguém que tem uma túnica. E aquele que tiver pão, reparta com aquele que está passando fome. É uma forma de dar humanidade ao pobre, é uma maneira de tirar o pobre da indigência, da autocomiseração, da inação, tipo, sou pobre, não posso fazer nada, uma esmolinha pelo amor de Deus. Não, chama o pobre a romper com este modelo. Chama todos, obviamente. Chama o templo, chama Herodes, chama Antipas, chama Herodias, chama todos a romper com o modelo, a nivelar os vales e os montes, mas chama também o pobre, dando a ele o poder da iniciativa. E com isso mudando a mente até daquele a quem o sistema colocou na maior indigência. E dizendo, saia deste lugar e assuma a titularidade. Passe a ser sujeito de ação e rompa com esse modelo. E ao fazer isso, você se torna um profeta junto comigo. Porque se aquele que tem duas túnicas está partilhando, está praticando solidariedade, e eu que tenho finos trajes, e eu que tenho um guarda-roupa cheio de túnicas, importadas do Egito, de Roma, da Grécia e tudo mais. Então, para repetir ali uma palavra que eu acho que o Celso que falou, o machado está à raiz das árvores. Produza fruto, meu amigo, senão tu já era. Tu não vai entrar no reino de Deus, você não vai sequer entender o reino de Deus. E depois ele fala para publicanos e pecadores, e publicanos e soldados. Parem de explorar, parem de extorquir, parem de praticar violência, parem de praticar injustiça, cessem a exploração. E então eu fechei aqui o ciclo, dizendo que João Batista pregou a todos, chamou todos a uma preparação. Tudo isso é preparação, não é o reino de Deus. O reino de Deus nós começamos na próxima aula. Isso tudo é preparação para entender o reino de Deus. Senão não entende. Senão não entende. Fizer a preparação. Não entra. Vai ter que tomar a força, se aquele texto que eu disse estiver certo. Mas na semana que vem eu confiro. Tem vários comentários. Sim. E nosso horário está avançado. Já estourou. Então, tá, eu vou ler todos e depois você comenta o que der, ok? Senão daí a gente fica para o outro. Prometo, professora. Tá bom. A Elisângela disse assim, Lucas 3, de 11 a 14, toca diversos setores da sociedade da época e os chama a generosidade. Multidões, cobradores de impostos e soldados são ensinados por João a compartilhar, não cobrar impostos indevidos e não acusar falsamente. Todos os ensinos são vistos em Jesus. Exato. O Anivaldo fez um comentário, não sei em que momento, que diz, Jesus ora para que o Pai não tire os seus discípulos do mundo, mas que os guarde. O caminho não é fugir para o deserto. Exato, perfeito. E o Celso, o joio está em todo lugar. A gente estava falando sobre isso. Por isso não é possível propor reforma da igreja. A verdadeira igreja sempre existiu separada desse joio. Acontece que o joio é mais visível. Um padre Lancelotti quase não é visto. E quando é visto imitando a Cristo, é alvo de ódio do joio. Exatamente. Ele bagunça o sistema, né? Ele denuncia nosso templo, é isso. Exatamente. A Eneida fez uma pergunta, mas você pode responder depois. Será que essa força também não diz respeito ao mundo espiritual? Eu não sei que força que você estava dizendo. Talvez Eneida, o poder de Elias, provavelmente. Né? Se não for, Eneida, você diz aqui, porque às vezes eu respondo depois lá, eu medito melhor. Fora do tempo, então a gente não sabe a que a pessoa está se referindo. Batalhas no reino espiritual, ela está perguntando.
Esse também eu não sei, do Anivaldo. Jacó teve que lutar com Deus para receber a bênção. Não sei ok. Não é aquela questão do tomar por esforço, né? Ok. Tomar por esforço. Esse eu vou deixar pendente até a próxima aula para estudar melhor esse tema. Sim. A Elisângela comentou, João Batista buscava seguidores do caminho de Jesus, enquanto que os líderes religiosos buscavam meios de manter sua, aspas, legal. Clientela. Sim. Aí João Batista é um gigante, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Exato. Eu fico feliz por ele, né? Claro. João 4. João 3. E o Fabiano Bessa disse, interessante que vemos uma promessa ser cumprida na história. Se o Cristo viesse de uma linhagem real, ele não seria o Deus encarnado. João e Jesus, uma linha temporal sem nenhum rompimento na história. O Anivaldo, tanto João como Jesus anunciavam a perda mediante o perdão mediante o arrependimento. Sim. De onde vem a ideia de compreender a morte de Jesus como sacrifício expiatório necessário para o perdão? Aí talvez você já possa falar. Uma questão mais ampla que eu preciso dialogar mais. E Jesus já era conhecido por ser glutão e beberrão. Sim, em oposição a João, né? Sim, é verdade. Essas ideias, esses estereótipos nos ajudam a separar, né, João Batista de Jesus. O que eu quero enfatizar, e vou fazer isso na próxima aula, porque daí eu começo a falar de Jesus em relação a João, né, é que João é o precursor, o anunciador, o preparador de Cristo. Então, nós não podemos descartar João Batista. Nós temos que ver o ministério de Jesus como profetizado, anunciado por João Batista, e Jesus como um continuador de João Batista, né? Agora, o próprio João Batista destaca que o ministério de Jesus será superior ao dele. E então, ele cumpre isso, evidentemente. Jesus vai muito além, né? O próprio Jesus fala lá em Mateus 11... a lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, João encerra um ciclo e dá início a outro, né? O fundamental, queria pegar aquele comentário da Elisângela, o fundamental é o caráter preparatório de João Batista, que desafia a nossa religiosidade a uma vivência prática do reino de Deus. Quando ele fala ali do soldado, Senhor, o que nós faremos? Os publicanos, e nós, o que nós faremos? Ele fala, continuem nas suas atividades, né? Porém, cessem a exploração, que é uma ruptura. Porque o publicano, ele era um arrendatário. Ele enriquecia cobrando além. Claro que ele cobrava além, né? E por isso era odiado e por isso era um produtor de pobreza. O Zaqueu, né? Eles eram produtores de pobreza. Eles eram aqueles que exploravam, que intensificavam a exploração. Então, quando João Batista fala, cobrem apenas o que vocês devem, porque depois de mim vem aquele, né, que resolverá o restante, que será o radical, né? Mas enquanto vocês esperam o reino, então cessem a exploração, rompam com esse sistema. E como disse aí, acho que o Anivaldo, né, sem sair do mundo. Aí está uma diferença entre nós e os essênios, né? Sem sair do mundo, sem vender tudo aqui e tal e ir para o meio do mato viver como naturalistas radicais. Não! Aqui neste mundo de Satã. Os crentes gostam de falar, né? O Brasil é do Senhor Jesus, feliz a nação com os judeus é o Senhor, né? Eu prefiro uma leitura mais evangélica que fala o mundo jaz no maligno. O mundo tem um príncipe, uma víbora. Essa víbora está no Éden, está no Apocalipse, né? Essa raça, essa descendência reflete o modo como nós organizamos o mundo. Lembra lá quando eu falei da metanoia? O modo como
como nós organizamos o mundo, ou como os poderosos organizaram o mundo, obriga todos nós a aderir a este mundo sob pena de não sobreviver. É isso que nos obriga a aderir a esse sistema. Porque se eu transgredir esse mundo da serpente, da astúcia da serpente, da raça de víbora, eles me liquidam imediatamente. Pare de acumular por um instante. Pare de consumir por um instante, para você ver o que o sistema faz com você. Por que o sistema odeia Júlio Lancelotti? Porque ele desestrutura o reino de Satã. É óbvio que ele vai reagir. É óbvio. Aquele povo da rua é lixo para esse sistema. Eles estão lá para morrerem. Por isso a necropolítica. A política assumida como política da morte. Não precisa mais câmaras de gás para matar. Você liquida esse povo. E você deixa sobreviver aqueles aptos para o mercado, aqueles que produzem. Essa é a descendência da serpente, a meritocracia. Qualquer um de nós que romper com esse reino de Satã e que entrar no reino de Deus pela força, seremos odiados. Se o mundo odiou a Jesus Cristo, esse sistema vai odiar. Mas aqueles que clamam por justiça verão a salvação. Verão o reino se manifestando. Lá onde ele costuma se manifestar. No deserto, no ermo, na periferia, na senzala, na favela, na penitenciária, né? Aqueles lugares que Deus gosta de ficar. Um Deus esquisito, né? Que fala, eu construir templo para mim? Que isso, meu filho? Eu sempre vivi no deserto, vivi em tendas. Que vocês que inventaram esse negócio, né? De construir templo. Então, meus amigos, está aí a mensagem de João Batista urrando nos nossos ouvidos. Arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. Os fariseus vão perguntar, onde está o reino de Deus? Jesus fala, já veio. Onde está? Já veio. Já veio. E eu diria a mesma coisa. Claro, Jesus está dizendo, né? Estou apenas repetindo. Já veio. O melhor não está por vir, já veio. O melhor não está por vir, já veio. E cada um de nós pode adentrar o reino. E o reino não é azul, não é místico, abstrato. Por isso, Eneida, que eu não falei em guerra espiritual. Para trazer o reino de Deus ao chão. As potestades que Paulo fala não estão nas nuvens, lá longe, no abstrato. Sistema. Estão aqui, comendo a carne, destruindo tudo aqui no invisível. E manifesta-se nessas fantasias para nos distrair. Para nos distrair. No visível, né? Não, manifesta-se nessas abstrações para nos distrair. Enquanto estão aqui matando pessoas dentro das nossas igrejas, né? Quando nossas igrejas aderem ao sistema. Bom, fiquem com o grito de João Batista. Meus irmãos, eu queria tomar de vocês todos um minuto para fazer uma homenagem ao nosso irmão Moacir Teles Marati, que o Senhor tomou de nós, que o Senhor levou de nós abruptamente, sem nos dar sequer a oportunidade de nos preparar, de despedir. Uma pessoa linda que nós conhecemos pela internet e como eu falei na página dele, era como se o conhecêssemos há muitos anos, como se fosse da nossa família. Eu acredito que eu falo em nome da maioria de vocês que é frequentador assíduo aqui da página. Então nós prestamos aqui a nossa homenagem, a Irene vai ler uma mensagem para ele e nós manifestamos de todo o nosso coração, né? Nossa alegria, nossa gratidão
por termos conhecido, ainda que de modo limitado, uma pessoa tão bonita, tão boa, tão humilde, tão indignada, tão inquieta, né? Como o Moacir. Eu tenho certeza que eu estou apenas repetindo aquilo que a família dele disse dele, os amigos, alunos e tantas pessoas assim. Então, nosso abraço, nossa solidariedade ao Moacir e à família dele. Não sei se você está bem enquadrado. Vou tá? ler então. Tá. Nosso amigo querido, você se foi. Assim que eu soube, não pude evitar as lágrimas. Elas escapavam indecisas pela surpresa de saber que nunca vamos conhecê-lo e que ficaremos apenas com as fotos virtuais. Sentimos falta de seus comentários na aula de domingo passado. E pensar que você não estará mais conosco faz tudo se revestir de muita tristeza e melancolia. As lágrimas diminuem quando penso que você está nos braços do Pai e que recebeu um aceno de aprovação por ter combatido o bom combate. Você sempre estará em nossos pensamentos e corações. Amém. Amém. Então, aqui damos o nosso adeus ao nosso irmão, dando nosso abraço solidário na família, né, Benedita e todos os outros marates que eu conheci lá, e ex-alunos e tudo mais, e falo em nome de todos vocês. Quem quiser deixar mensagens lá, tem um post de condolências, né, para depois a família ver. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção, e nos vemos pessoal, no próximo domingo. Se você gostou da aula, ajuda-nos a compartilhar, porque nós precisamos de luz nas trevas, tá bom? Amém. Amém. Beijo, bom domingo a todos.